pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, do lado do professor Kleber. Vamos começar com uma questão da UF 2023, uma questão de geometria espacial. Beleza? Professor Kleber, é com Bora lá. você. Bora lá, professor Ricardo. Então, essa é uma questão bem interessante. É uma questão que vai exigir, né, do candidato algumas estratégias, não só a questão do conhecimento, algumas estratégias para resolver, porque ela envolve muitas etapas, então é sempre bom a gente, nesse tipo de questão, ter esse cuidado de pensar as etapas. É claro que em uma prova, às vezes você não vai ter um tempo para pensar adequadamente todas as etapas, mas pelo menos um rascunho prévio é interessante. Então vamos à questão. Então está aí na tela a questão que diz para nós o seguinte: em um projeto de engenharia envolvendo cilindros hidráulicos, tem-se dois cilindros circulares retos, colocados um no interior do outro, com bases sobrepostas, como a gente pode observar aqui na imagem, conforme indicado. Se eles fossem recortados e planificados, tem dois retângulos com alturas e áreas especificadas a seguir. Então, observando aqui na imagem que nós temos, então observe o seguinte: eu cortei o cilindro de altura maior e obtive uma figura. A mesma coisa eu fiz com o cilindro de altura menor. Cortei ele também e obtive uma figura. E nessa figura já nos deu algumas informações importantes aqui. Primeiro, que tem uma área total, e aqui eu tenho um lado. Do outro também, eu tenho a área total e tenho um lado. Ok, vamos seguir aqui no problema. Assumindo que esses cilindros sejam ocos, ou seja, não são maciços, que não flutuam na água, que tenham paredes de espessura desprezível e que sejam inicialmente vazios. Foram despejados 465 centímetros cúbicos de água no interior do cilindro de altura maior. Então, só para a gente ir acostumando com o problema, o cilindro de altura maior é esse aqui. Então, vai despejar esse volume de água aqui, 465 centímetros cúbicos, dentro dele. Legal. Aí, o que ele fala mais para a gente? De maneira que parte dessa água transbordará para o cilindro de altura menor. Vamos colocar água no cilindro maior, vai encher e vai derramar essa água dentro desse cilindro menor. Lembrando que aqui tem um dado importante, que os cilindros estão sobrepostos. Então eles estão exatamente nivelados aqui, não tem nenhum nem fora do nivelamento do outro. Segundo essas condições, e utilizando π igual a 3, determine a altura em centímetros que a coluna de água atingiu no cilindro de altura menor. Então vamos lá, antes da gente pensar nas estratégias, vamos dar uma olhada aqui em uma imagem que vai nos ajudar muito a entender o problema. Então, aqui está a imagem. Agora vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais nítido o que o problema está pedindo. Então, o que esse problema pede para a gente? Então, esse cilindro aqui que eu vou marcar aqui de vermelho, vai encher de água e vai derramar a água para dentro aqui do outro cilindro. E aí, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber qual é a altura que essa água vai atingir. Então, vou colocar de cá e vou colocar de cá. Vou fazer o espelho aqui. Então, ele quer saber a altura que essa água vai conseguir aqui. Pois bem, então, vamos lá. Para facilitar a nossa compreensão do problema, eu elaborei aqui algumas estratégias para poder organizar a nossa solução. Beleza. Então, pessoal, olha só as estratégias. Primeiro, encontrar os raios. Só que para encontrar os raios, vou ter que fazer um trabalhinho extra, que é encontrar os lados dos retângulos. Depois, calcular o volume dos dois cilindros, calcular o volume de líquido derramado, no caso, água. E em quarto, calcular a altura de água no cilindro de altura menor. Então, vamos trabalhar para isso. Aplicar a nossa estratégia. Então, o primeiro passo que nós vamos executar vai ser o seguinte: a gente precisa encontrar os raios dos cilindros. Muito bem, só que para isso, a gente precisa, antes de tudo, calcular esse lado, que eu vou chamar de L1, e esse outro lado que eu vou chamar de L2. Muito bem, então isso aqui é um retângulo. Como que a gente calcula então a área desse retângulo? É lado vezes lado. Então vou pôr L1 vezes, no caso, esse aqui é 8. Como o exercício já nos deu a área total aqui, ó, vamos substituir 192 é igual a 8L. Então, fazendo as contas aqui, eu vou tirar aqui L é igual
a 192 dividido por 8. Portanto, o valor de L é igual a 24 centímetros. Para o outro retângulo, que é referente ao outro cilindro de altura menor, como que a gente faz? A mesma coisa, a área desse retângulo, vai ser L2 vezes o lado, no caso do de altura menor, vale 6. Certo? Organizando aqui, eu vou ficar o seguinte. 6L2 é igual a 180. L2 vai ser exatamente 30 centímetros. Parte da etapa 1 está pronto, mas ainda temos que concluir algumas coisas da etapa 1. E a etapa 1 que a gente estava interessado é encontrar os raios. Essa primeira parte aqui a gente já fez. Bom, para isso, vamos a uma animação aqui muito interessante para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão do raio e do comprimento aqui. Veja só. Observe o seguinte cilindro. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir esse cilindro. E aí a gente vai perceber o seguinte. Observem aqui, ó, o comprimento da circunferência. Esse comprimento aqui, ele é exatamente quem? O lado do nosso retângulo, que a gente acabou de calcular. Ah, tá. Então, se é isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Bom, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, que eu vou chamar R1. O comprimento a gente acabou de calcular. Para esse aqui é 24, igual 2 vezes o π, que o exercício pediu para usar o valor de 3, vezes o raio 1. Organizando aqui tudo, eu vou chegar aqui, meu R1 vai ser igual a 24 sobre 6. Portanto, o meu R1 vai ser 4 centímetros. Legal. Vamos a mesma coisa agora para o outro raio que é proveniente do outro cilindro. Comprimento, 2πr. Bom, aí o comprimento a gente já sabe que é 30. 2π vezes o raio, que é 3. Aqui eu vou chamar de R2 só para uma questão de organização. R2. Então, já vou calcular aqui que meu R2 é igual a 5 centímetros. Então, a primeira etapa está cumprida, que dizia que a gente precisava calcular os raios, e de fato a gente já conseguiu, dos dois cilindros. Legal, agora vamos à nossa segunda etapa. O que era a nossa segunda etapa? Encontrar o volume dos dois cilindros. Agora ficou tranquilo. Então, etapa 2. Volume. Bom, o volume de qualquer cilindro, que eu vou chamar de V1, do cilindro 1, que é o de altura maior, ele é área da base vezes uma altura, H1. Então, o volume dele vai ser, a área da base é π, que a base é um círculo, πr1 ao quadrado vezes H1. Substituindo tudo aqui, vamos ter o seguinte, volume 1 é igual, o π, o exercício deu o valor, que é 3, o raio 1 a gente encontrou é 4, ao quadrado, vezes a altura 1, que o exercício nos deu, que é 8. Então, o volume aqui vai ser exatamente 384 centímetros cúbicos. Agora, para o outro cilindro, vamos calcular. Volume 2. A área da base vezes a altura. Mesmo esquema. Então, volume 2, já vou colocar direto os valores. O π é 3. O raio do cilindro 2 é 5, então πr ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Então, o volume 2 vai ser igual a 450 centímetros cúbicos. Legal, professor Ricardo. Estamos na segunda etapa. Ainda tem umas etapas pela frente ainda. Agora, a terceira etapa é calcular o volume derramado.
Agora, pessoal, presta bastante atenção nisso daqui. O exercício deu uma informação que às vezes a gente pode passar desapercebido. Bom, então, pessoal, o número que a gente tem que prestar atenção é esse aqui, ó, 465 centímetros cúbicos que foram despejados. Lembrando que os dois cilindros são ocos, né? Bom, pessoal, então olha só. Na terceira etapa aqui, o que a gente vai ter? O volume do líquido, né, derramado. A gente precisa fazer esse cálculo. Como o exercício nos disse, a gente tem que derramar o líquido dentro do cilindro de altura maior, que no caso para a gente é esse aqui, a altura dele. Ó. E o volume dele foi isso daqui. Então vamos calcular. O volume, que eu vou chamar de Dzinho, vai ser igual ao quanto que foi despejado. Foi despejado 465. Menos o volume que nós acabamos de calcular aqui, 384. Portanto, o volume de líquido derramado, 81 centímetros cúbicos. Ufa, terceira etapa concluída. Vamos para a quarta etapa finalmente. Só que antes de resolver a quarta etapa, vamos dar mais uma espiadinha no cilindro, para a gente entender mais ainda essa questão. Recapitulando então, pessoal, o seguinte. Então a gente encheu o cilindro aqui, que é esse cilindro, e aí o líquido foi derramado dentro do outro, e nós queremos saber exatamente qual foi essa altura que a água atingiu, que nesse exemplo eu vou chamar de Hzinho aqui, tá? Então é essa altura que a gente quer calcular. É importante a gente observar isso daqui. Então vamos lá. Como que a gente vai finalizar a resolução dessa questão? Bom, pessoal, detalhe importante aqui para a gente ficar atento nessa solução. Então, a altura, a gente já viu que a gente quer calcular essa altura aqui. E é importante perceber que essa altura ela é exatamente a mesma para os dois cilindros, tanto para o cilindro de altura menor quanto o cilindro de altura maior. Então o volume de líquido que eu quero calcular está nessa região aqui entre os dois. Então o raio maior aqui, que eu vou chamar de RM, é esse que está em azul. Agora, o raio menor, eu vou até fazer um pouco fora aqui para ficar mais fácil a gente entender aqui a diferença aqui. Ó. Que eu vou chamar esse aqui de RN, que é o raio menor. Então, essa diferença aqui, ó, dos dois raios, que eu estou interessado. Então, volume maior menos o volume menor. Então, vamos resolver aqui. Vai ficar assim, ó. Área da base, πr ao quadrado, então Rm, que é o raio maior, menos πr ao quadrado, que é o raio menor eu chamei de Rn, vezes a altura. Para os dois, né, professor Ricardo? A altura é igual para os dois. Então vai ficar volume, que eu estou querendo, π, o exercício deu 3. O raio maior é exatamente 5, correto? Vezes a altura que eu estou querendo calcular. Menos 3 vezes o raio menor, que é exatamente 4, vezes H. Esse volume aqui, que foi derramado, eu tenho ele. A gente já calculou. Ele vale 81. 5 ao quadrado, 25 vezes 3, 75. H menos 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. Vezes H. Organizando a casa aqui, vai ficar o seguinte. 75 menos 48 vai dar 27. H igual 81. Daqui então eu tiro que meu H é 81 dividido por 27, que é 3. Finalmente resolvemos a questão. Então, professor Ricardo, diz aí, o que você tem a complementar dessa questão?
Sr. Kleber, uma questão muito bonita, gostei, tá? Deixar claro, pessoal, que organizar as informações é importante e traçar um plano de solução, porque é uma questão extensa, com muitos detalhes. Outra coisa, é importante o aluno saber um pouco de geometria plana, geometria espacial, comprimento de circunferência, volume do cilindro, tá? Outro fato importante, pessoal, é a interpretação do texto. Quando o líquido cai do cilindro de maior altura para o de menor altura, ele cai numa região, né, que é uma região oca, onde é necessário calcular aquele volume dessa região, dessa estrutura. E é justamente através da diferença dos volumes. Tá? Ótima questão e fique com a gente para as próximas soluções. Isso aí, pessoal. Aguardo vocês nas próximas soluções do Teorema da Aprovação.